Muito bem. Quero convidar você a abrir nos Salmos mais conhecido da Bíblia. Salmos 23. Abra nos Salmos 23, irmãos. Nós temos nos cultos pela manhã, eu tenho pregado uma pequena série. Essa é a terceira mensagem que estarei pregando, com o tema o cuidado de Cristo. O cuidado de Cristo. E nós já vimos nas duas primeiras mensagens o cuidado de Cristo para com a família. Foi a primeira mensagem que nós pregamos. E vimos ali desde da formação, como Cristo forma a família, como Cristo ele dá as responsabilidades, pensando nesse cuidado com a família para cada membro da família. Nós vimos isso 15 dias atrás. A semana passada nós vimos o cuidado de Cristo em nos salvar. Falamos sobre isso a semana passada. E hoje, nessa terceira mensagem, nós queremos falar do cuidado de Cristo para com a sua igreja. O cuidado de Cristo para com a sua igreja. Eu quero convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no Salmos 3. Nós podemos até ler juntos esses salmos, irmãos. Vamos ler juntos? Salmos 23, todos os salmos. Vamos fazer a leitura bíblica. Os irmãos estão projetando aqui, você pode estar acompanhando. Vamos juntos numa só voz? Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consola. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Amém. Amém. Esse é o Salmos 23. Essa bênção de Deus para nós. Irmãos, nós vivemos em um tempo e sempre foi assim que a maioria das reclamações de uma população com os seus líderes, com os seus governantes, é que os seus governantes costumeiramente eles se afastam dos propósitos que eles foram constituídos para liderar. Eles começam a sua liderança e ele esquece do seu povo. Eles já não têm mais empatia pelo povo que eles estão liderando. Eles se tornam líderes que têm uma vida irreal comparado com o seu povo. Parece que eles vivem em um mundo só deles, enquanto o povo vive aqui embaixo, muitas vezes desprotegidos. Se nós pararmos para pensar no nosso país, não foge a regra, não é verdade? Os nossos líderes vivem de um jeito e falam de um jeito que, olha, parece que o mundo deles é completamente diferente do nosso. E infelizmente é assim, reis, governantes, presidentes, todos, na realidade, todos são do mesmo jeito. Mas se nós pensarmos, irmãos, em um tipo de rei, de um líder ideal, como seria esse líder? O que vem à sua mente?
Eu coloquei algumas coisas aqui que eu gostaria de ver nos líderes, né? Por exemplo, eu gostaria que os líderes conhecessem as fraquezas humanas por experiência própria. Que ele experimentasse aquilo que o povo experimenta. Que ele tivesse sofrido aquilo que nós sofremos. Eu gostaria que esses governantes soubessem o que é ser rejeitado, como o povo muitas vezes é. Eu gostaria que eles conhecessem a dor, o luto, a perseguição por querer fazer o que é certo, como muitas vezes o povo faz. Eu gostaria que esse mesmo rei, ele jamais esquecesse das suas promessas ao seu povo. Mas se nós olharmos para os reis humanos, irmãos, isso é impossível, nós não vamos ver isso. Mas e se eu dissesse para você que existe um rei que conhece as nossas fraquezas por experiência própria? Se eu dissesse para você que há um rei que ele sabe o que é sofrer injustamente. Se eu disser para você que há um rei que sabe o que significa ser rejeitado pelos homens. Se eu disser para você que existe um rei que conhece a nossa dor, porque ele experimentou a dor que nós sentimos, ele experimentou o luto, ele experimentou a perseguição, e mesmo recebendo toda a autoridade, jamais esqueceu o que é sofrer. Eu estou falando do Senhor Jesus Cristo. Quando nós olhamos para João, e João lá no céu, tendo uma visão dos céus, ele vê algo que é surpreendente. E ele relata lá em Apocalipse que ele viu alguém como um cordeiro que foi morto diante do trono. É interessante a imagem que João descreve para nós, é uma imagem extraordinária. Ele fala de um trono de autoridade, alguém que está sentado nesse trono tem toda a autoridade, mas ele fala que quem está sentado nesse trono é um cordeiro, mostrando ali as fraquezas, os sinais do seu sofrimento. Então, quando nós olhamos para essa realidade, essa descrição maravilhosa que João faz, ele coloca o Senhor Jesus Cristo como o cordeiro que tira o pecado do mundo e que compreende quem nós somos, aquilo que nós passamos. Ele compreende as nossas lutas e ele se compadece de nós. E o Davi ele escreve que ele é o Senhor é o meu pastor. Esse Senhor que está sentado no trono, ele é o nosso pastor. E esse pastor descrito por Davi, ele é o mesmo Senhor Jesus Cristo, que cuida de nós, que nos ama. E nessa manhã, então, eu quero, olhando para o Salmos 23, eu quero olhar 4 características confortadoras do cuidado de Cristo pela sua igreja, por nós. 4 verdades confrontadoras desse cuidado maravilhoso do Senhor para conosco. A primeira verdade, vou pedir para os meninos passar lá para mim, é que esse bom pastor prover o necessário para o sustento do seu povo. O bom pastor
prover o que é necessário para o sustento do seu povo. O verso 2, o verso 3 diz: Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Irmãos, se você olhar esse texto, e nós vamos destacar aqui duas verdades dentro desses versículos, nós vamos observar que Davi apresenta esse Cristo, esse bom pastor, que cuida do seu povo, não de uma forma parcial, mas de uma forma integral. Integral. Deus não cuida somente da alma. Deus não salva somente a alma. Ele cuida da pessoa inteira, de tudo aquilo que nós somos. Alma e espírito. Ou se você é tricotonista, você pode criar alma, corpo e espírito. Ele cuida de toda a formação do ser humano. Não é só de uma parte nossa. Algumas pessoas dizem: olha, mas esse Senhor, Ele só cuida da alma. Não, Ele não cuida só da alma. Ele não só cuida do nosso coração. Ele cuida do nosso corpo, de toda a inteireza do ser humano. Observe as palavras que ele diz, ele faz repousar em pastos verdejantes. É interessante essa palavra, pastos verdes. E depois ele usa a palavra água tranquila, leva para junto das águas de descanso. É interessante, irmãos, porque aqui não é uma imagem de luxo. Não é uma imagem de luxo, não é uma imagem de sofisticação. É uma imagem de provisão. Ele está dizendo: olha, eu dou para as minhas ovelhas tudo o que elas precisam. E eu dou para elas em abundância. Que elas precisaram, o que é necessário para elas, eu dou, eu disponho para elas, eu levo elas para junto das águas de descanso, para pastos verdejantes. Irmãos, a ideia aqui é que o Senhor, Ele alimenta e Ele cuida diariamente deste povo, todos os dias. Ele não dá provisão apenas para um mês, ou para um dia, ou para uma hora, não apenas para um ano, mas para toda a vida deles. Cada dia o Senhor está cuidando, como Jesus nos ensinou a orar. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Dá-nos hoje. Então nós vemos esse pastor que cuida da sua igreja, cuida do seu povo todos os dias, dando a eles o que é necessário, conduzindo a eles em pastos verdejantes, levando a eles para águas de descanso. É interessante, meus amados irmãos, quando nós olhamos essa figura aqui, quantas pessoas estão preocupadas. E talvez você seja uma dessas pessoas, estão preocupadas com o dia de amanhã. O que comer, o que fazer, como será o trabalho, como será a atividade, talvez uma consulta, alguma coisa que precisa ser realizada. Preocupados, aflitos. Conhece pessoas que nem dormem no auge da sua ansiedade. Eu conheço gente que quando está muito ansioso, nem consegue dormir, descansar. A ansiedade consumindo a alma dessas pessoas. E o que o Senhor diz? Que Ele vai conduzir as pastos verdejantes, as águas de descanso. Ele cuida da gente, Ele cuida da sua igreja, Ele cuida do seu povo. Irmãos, as coisas não irão bem, não é pelo seu excesso de preocupação. O seu excesso de preocupação não vai mudar a história.
O que vai mudar a história é o Senhor. E nós só precisamos descansar nele, saber que ele está conosco, conduzindo, guardando, nos abençoando. A outra figura que ele usa aqui, o texto diz que ele refrigera a alma. Se de um lado ele cuida das necessidades físicas, ele também cuida da alma. Ele traz descanso para a alma, alívio para a alma. Ele traz paz para a alma abatida. O Senhor Jesus diz que ele nos dá um tipo de paz que excede todo o entendimento. Ele pode acalmar as nossas almas, irmãos. É interessante quando nós paramos para pensar. Há pessoas que estão buscando dinheiro. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Dinheiro é bom, mas dinheiro não cura a alma. Dinheiro não cura a alma. Há feridas que os remédios curam, mas não é toda a ferida que remédio cura. A ferida da alma, o remédio não cura. Remédio não cura a ferida da alma. Remédio não cura a angústia. Remédio não cura a preocupação. Não cura. Quem cura? O pastor. O bom pastor cuida das feridas. São dores de alma. E Davi reconhece isso. Ele diz: o Senhor refrigera a nossa alma. Você lembra de alguns personagens bíblicos que, na sua angústia, buscou o Senhor e encontrou alívio para suas almas? Lembra de Jacó? Nas suas aflições, nas suas lutas, quem pôde acalmar o coração de Jacó? O Senhor. Quem pôde acalmar o coração de José? O Senhor. Quem pôde acalmar o coração de Noemi no meio das suas aflições? O Senhor. O Senhor refrigera a sua alma. E sabe o que é interessante, irmãos? Eu gosto de usar uma pequena frase que diz assim: não é se, mas é quando. As nossas almas de tempos em tempos ficará abatida. De tempos em tempos. A gente ouviu aqui alguns relatos de irmãos que ficaram doentes, passaram pelas dificuldades. Ouvimos aí o testemunho do Anderson pedindo oração pela sua mãe. Você não acha que para aquele filho ele não está com a alma preocupada com a sua mãe? Nós vimos aqui, lembramos de outros irmãos que passaram por essas dificuldades, pelas percas, pelas circunstâncias da vida. O Carlos Júnior, pastor Carlos Júnior, Carlos, falando aqui um pouquinho das coisas que aconteceram. A alma não fica abatida? Fica. Fica angustiada? Fica. Quem pode acalmar essas almas, trazendo refrigério, paz? O bom pastor, que cuida de nós, irmãos. Que cuida de nós. Então, quando nós olhamos textos como esse, e às vezes nós passamos por aquele momento que nós ficamos cansados, não um cansaço físico, mas às vezes um cansaço espiritual, aquele cansaço que tira as forças até para continuar, e muitas vezes nós queremos desistir na nossa caminhada, queremos parar. Irmãos, nós precisamos lembrar que o bom pastor, ele continua restaurando as almas abatidas. Ele vai continuar fazendo isso, sempre e sempre quando você precisar.
Todas as vezes que você precisar, todas as almas que você tiver abatido, todos os momentos, lembre-se, o bom pastor, ele refrigera as almas. Nós precisamos lembrar disso, meus irmãos. E ele faz isso por meio da sua palavra, ele faz isso por meio da oração, ele faz isso por meio da adoração a ele, da comunhão com a igreja. É a maneira muitas vezes que Deus está usando para trazer refrigério para as almas abatidas, da obra do Espírito Santo em nós, nos conduzindo em triunfo, nos guardando. Meus amados irmãos, nós temos um Salvador maravilhoso que cuida de nós. A segunda verdade que esse texto nos vai revelar é que o bom pastor guia o seu povo através das dificuldades. Pode passar o próximo, Jean, por favor. Através das dificuldades para o nosso crescimento. Essa é a segunda realidade. O verso 3 e o verso 4, ele diz: guia-me pela vereda da justiça por amor do teu nome. Observe, irmãos, o pastor, que é o nosso Senhor, ele não somente alimenta o seu povo, mas ele conduz, ele dirige, ele guia. Ele guia as ovelhas que não sabem o caminho. Quantas vezes nós estamos em circunstâncias que nós simplesmente não sabemos o que fazer, mas ele sabe o caminho. E ele vai nos guiar, ele vai nos dirigir. É interessante isso. E os Salmos, esse texto, ele coloca as duas maneiras como ele faz isso. E a primeira maneira, ele nos guia com a sua presença. A sua presença que nos acompanha. Observe o verso 4, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Observe que Davi não diz se eu passar, mas ele diz ainda que eu passe. Os vales, irmãos, fazem parte da nossa vida. Ele não está dizendo não é se acontecer, mas vai acontecer. Vai acontecer de nós passarmos pelo vale. E os vales têm uma figura representativa de dificuldade, de lutas, de problemas. Nós vamos passar por eles. Os vales virão. Os vales virão. E eu vou dizer para você, você como filho de Deus, você não está isento a isso. Não está isento. Não pense, eu sou um crente. Eu sou um filho de Deus e eu não vou passar por problemas mais nenhum. E também não caia naquela conversa de alguns que dizem, olha, se você está passando pelo vale é porque você não tem fé. Irmãos, se você olhar nas Sagradas Escrituras, todos os grandes homens de Deus passaram pelos vales. Se você tiver curiosidade, dá uma olhada lá em Hebreus capítulo 11. Lá é a chamada galeria dos heróis da fé. Todos eles, homens do Senhor, passaram por tantas lutas, tantos problemas, tantas adversidades. Então nenhum de nós estamos isento dos vales. Nós vamos passar por doenças, nós vamos passar pelo luto, nós vamos perder pessoas amadas, pessoas que nós amamos, nós vamos ter que lutar com a perseguição, nós vamos ter que lutar com as percas, nós vamos ter que lutar com as chateações, nós vamos ter que lutar com tantos problemas, irmãos, tantas dificuldades, mas há uma diferença fundamental. Sabe qual que é? Que quando nós passamos pelo vale, nós não percorremos o vale sozinho. Olha o que o texto diz. Porque tu estás quando?
Quando o Senhor está conosco? A Bíblia diz que é em todos os momentos, inclusive quando nós passamos pelos vales. Inclusive quando nós passamos pelos vales. Davi fala que o Senhor estará conosco o tempo todo. Nesse versículo fala da dor, fala do sofrimento profundo, mas ao mesmo tempo fala da comunhão, fala do amor do Senhor. Irmãos, uma das grandes lições que o vale traz para nós, sabe qual que é? Proximidade com Deus. Quando você passa pelos vales confiando no Senhor, irmãos, depois que você passa por eles, você vai desfrutar ainda mais de intimidade com Deus, porque você vai experimentar o Senhor nas duas situações, na alegria e nas tristeza. E você vai perceber, de fato, Ele estar comigo em todos os momentos da vida. Observe como Davi coloca isso. Ele diz, no verso 1 ao verso 3, ele diz, Ele guia. No verso 4 ele diz, e Tu estás comigo. A experiência da presença de Deus se torna ainda mais intensa quando nós experimentamos essa presença dele o tempo todo em nossas vidas. Por isso, irmão, a promessa repetida nas Escrituras, que nós precisamos lembrar todo o tempo, uma promessinha lá, que nós devemos estar lembrando todos os dias. E a promessa começa dizendo, não temas, e ela continua, porque eu sou contigo. Não tema, porque eu sou contigo. Fique firme. Continue a caminhar com o Senhor. Então nós vemos a presença dele que nos acompanha. E a segunda verdade dentro dessa realidade é que a sua proteção nos sustenta. Observa, tua vara e teu cajado me consola. Irmãos, sabe por que o pastor usa uma vara? Sabe por que o pastor usa uma vara? Você pensando num pastor de ovelhas, sabe por que eles usavam uma vara? Um dos propósitos de ele usar uma vara é conduzir e outro é proteger. Quando chegavam os lobos, como o pastor espanta os lobos, ou espantava os lobos? Com a vara. Com a vara. Então, enquanto ela tinha esse papel de espantar, ao mesmo tempo tinha o papel de guiar. Então, quando nós pensamos nessa realidade, pensando naquilo que Cristo faz, irmãos, Ele nos protege do mal. Ele nos guarda do mal. Ele nos protege da ação daquele que é o nosso maior adversário, o nosso inimigo. Tanto é que Paulo coloca isso numa verdade muito maravilhosa e bela, a figura que Paulo usa. Paulo diz, e não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, e não permitirá que sejais tentado além daquilo que possa suportar. A vara do Senhor nos protege de tentações que o nosso inimigo possa lançar sobre nós, coisas que sejam impossíveis de nós suportarmos. O nosso pastor cuida de nós, não permitindo que o diabo nos tente além das nossas forças, meus irmãos. Essa é uma realidade. Ele nos protege. E ao mesmo tempo, Ele vai nos conduzindo. Ele diz, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Percebe? A vara que defende dos predadores é a mesma vara que guia e resgata as suas ovelhas. Cristo não apenas está presente na sua vida,
Ele não está presente somente, irmãos, mas Ele está presente te protegendo. Ele está presente te sustentando. Ele está presente te conduzindo. Os vales, irmãos, não existem para nos destruir. Eles não estão lá para nos destruir. Os vales estão lá para nos ensinar a confiar no pastor das ovelhas. Quando o Senhor permite que você passe pelos vales, Ele não quer destruir você. Ele não quer acabar com a sua fé. Ele quer apenas te ensinar a confiar mais nele. E se for necessário, Ele vai permitir tantos outros vales, até você aprender a confiar nele. Até eu aprender a confiar plenamente nele. Então, não reclame quando você passar pelos vales. Não reclame. Faça como Tiago nos ensina. Você lembra o que Tiago nos ensina? Em Tiago capítulo 1, quando ele diz, meus irmãos, quando passardes pelas as provações, tenham motivo de toda alegria o passar por elas, porque é através das provações que vai produzir em vocês esperança e perseverança no Senhor. Não é se alegrar com a dificuldade, mas se alegrar de saber que no meio da dificuldade o Senhor está com você, te abençoando, cuidando de você. Talvez alguns de vocês estejam passando hoje pelo vale, mas eu quero lembrar você não está correndo sozinho. Você não está sozinho no vale. Você está caminhando com um pastor que te ama, que é o seu pastor, e ele conhece profundamente o caminho. Ele vai te conduzir para as águas de descanso. Terceira verdade que nós encontramos nesse texto está no verso 5. O bom pastor honra seu povo diante dos seus inimigos. Observe, irmãos, verso 5. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Irmãos, há uma guerra espiritual. Desde Gênesis a Apocalipse, Satanás está tentando destruir o povo de Deus. É real. Você olhar para Efésios capítulo 6, você vai encontrar isso lá. E vários outros textos, vários personagens, Satanás, mostrando que Satanás tentando destruir. Mas sabe o que acontece? Deus sempre intervém. Deus sempre intervém. José foi exaltado diante daqueles que o rejeitaram, lembra disso? Ele foi exaltado. Moisés foi preservado dentro da casa de Faraó. Olha a maneira como Deus trabalha. Todo mundo tentando destruir, os egípcios tentando destruir aquele que viria a ser o libertador, e Deus protege no seio da casa deles. A intervenção do Senhor. Cristo foi ressuscitado triunfando sobre os seus inimigos. Irmãos, o Senhor sabe exaltar os seus servos no tempo certo. Observe como Davi coloca isso. Prepara uma mesa diante dos meus adversários. A ideia que Davi traz aqui é que o Senhor prepara diante dos inimigos uma vitória para o seu povo. O inimigo, ele vê, mas ele não pode impedir a vitória que vem do Senhor. Ele não pode impedir aquilo que o Senhor estabeleceu vai se cumprir na vida do seu povo, porque Deus está conduzindo, Deus está abençoando, porque simplesmente o pastor cuida. Então nós vemos um Deus que vindica o seu povo, e não somente isso, um Deus que derrama em abundância. O texto diz, unge a cabeça com óleo,
o meu cálice transborda. A ideia do óleo aqui é a ideia de honra. Ideia de honra. E o cálice é transbordado. Que esse cálice que transborda fala de abundância. A ideia é que Deus honra com abundância o seu povo. O Senhor não apenas supre, Ele derrama graça sobre graça na vida do seu povo. É interessante, irmãos, é essa figura que o Senhor usa. Graça sobre graça, abundância. Se nós olharmos para a nossa vida, irmãos, é que às vezes a gente tem a tendência de olhar para as dificuldades e valorizar mais as dificuldades ou sentir mais as dificuldades do que ver as bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Se você olhar para a sua vida até aqui e fazer um raio-x dela, ou fazer, como diz aquele hino, quantas bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Se você começar a contar quantas bênçãos o Senhor tem derramado, quanto cuidado de Deus Ele tem provido na sua vida, você vai ficar surpreso da quantas coisas o Senhor já tem feito. Mas às vezes vem a dificuldade, nós somos tão focados ali, tão angustiados, que nós esquecemos. Não é isso que o texto está nos ensinando. Davi, ele quer que nós entendemos uma coisa, que o nosso Deus nos dá vitória diante dos nossos inimigos. O nosso maior inimigo é o diabo. E a pior coisa que ele pode fazer conosco, que ele poderia fazer conosco, é nos matar. Mas sabe o que acontece se um crente morrer aqui na terra? Ele vai estar mais vivo do que nunca na presença do Senhor no céu. Nem a morte nos detém, irmãos. Nem a morte nos detém. O pecado nos humilha. Mas a Bíblia diz, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A vitória é de Cristo e do seu povo. Por isso que a igreja é triunfante. Por causa desse cuidado do Senhor. Por último, o bom pastor conduz o seu povo em segurança até o lar eterno. Verso 6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe qual é o destino final das ovelhas de Cristo? Sabe qual que é o seu destino final? Não é os vales, não é os problemas. O nosso destino final é a casa. O deserto não é o nosso destino. O deserto é apenas uma jornada que nós precisamos atravessar. As dificuldades é apenas algumas dificuldades que nós precisamos passar. Se nós olharmos para alguns exemplos da palavra de Deus, por exemplo, Abraão viveu como um peregrino. Israel atravessou o deserto. Davi enfrentou perseguição. Mas é interessante, Deus estava conduzindo o seu povo para casa. É interessante, Deus estava conduzindo aquele povo. Como Deus está nos conduzindo para nosso lar. Deus está conduzindo a igreja para o seu lar celestial. Nós estamos aqui de passagem. Aqui é a nossa jornada temporária, momentânea. O nosso lar não é aqui. Nós não vamos ficar aqui para sempre. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Daqui a pouco nós vamos estar no céu, como muitos irmãos em Cristo já foram. E foram adiante de nós. Nós estamos na jornada.
Nós somos peregrinos aqui nessa terra. E sabe o que me alegra? Que o nosso dia de chegar lá, hoje está mais perto do que foi ontem. Pode ser até hoje que o Senhor venha nos buscar, não é verdade? Nós não estamos desejando o retorno dele? E se ele vier hoje? Amém! Então nós estamos na jornada, meus irmãos. Mas é interessante que nessa jornada, sabe o que vai acontecer conosco nessa jornada? Nós seremos acompanhados pela bondade. O texto diz que a sua bondade nos acompanha. Bondade e misericórdia certamente nos seguirão todos os dias. Irmãos, você está na jornada, você está nessa vida, você está caminhando, você está vivendo, você está lutando, você está passando aí talvez pelos vales. Mas lembra de uma coisa, a bondade do Senhor e a sua misericórdia está te acompanhando todos os dias. É por isso que você não pode desanimar jamais. Jamais. Deus é bom o tempo todo com você, meu irmão. O tempo todo. E quando eu estou falando o tempo todo, eu estou falando literalmente o tempo todo. Em qualquer circunstância. Até quando você peca. Coloca isso na sua mente. Porque o diabo é sujo. Às vezes quando nós pecamos, ele lança alguns pensamentos. Olha, o Senhor não te ama mais. Olha, a igreja não te ama mais. Olha, ninguém mais se importa com você. Você não serve para nada. Esqueça isso. A bondade do Senhor te acompanharão todos os dias. Todos os dias. E a sua misericórdia também. É bondade e misericórdia. Jeremias, ele usa a figura da misericórdia dizendo que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. A cada manhã se renova a misericórdia do Senhor. Irmãos, que Salvador maravilhoso que nós temos, que Cristo maravilhoso que nós temos, que cuida de nós todos os momentos da nossa vida. Todos os dias, todas as circunstâncias, bondade e misericórdia do Senhor. Quando eu lembro dessa passagem, eu não sei porquê, mas sempre eu me lembro de Lucas capítulo 15, a parábola do filho pródigo. Lembra o filho pródigo? Tomou decisões erradas na vida. Pai, me dá o dinheiro, dá minha herança. Pai dá, ele gasta tudo. E daqui a pouco ele se encontra lá como empregado, desejando comer as rações dos porcos. E ele lembra, olha, meu pai, na minha casa meu pai tem abundância. Eu vou ter com meu pai, vou pedir perdão para ele. Eu quero pelo menos comer as rações dos porcos dele, mas não ficar aqui. E ele vai encontrar com o pai no meio do caminho. O pai vê e sai, correndo e abraça aquele filho e age com bondade para com ele. Prepara uma festa, dá a melhor roupa para ele, dá um anel de aliança para ele. Irmãos, esse é o nosso Deus. Misericórdia disponível para o povo de Deus todos os dias. Bondade todos os dias está nos acompanhando, a bondade do Senhor, a misericórdia do Senhor. Crente, não desista jamais de Deus, não desista do Senhor. Mas ele diz, além da bondade que nos acompanha, ele diz o propósito. O propósito, ele diz, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. O objetivo final do pastor é habitar conosco para sempre. Irmãos, deixa eu dizer para você, a maior bênção dos céus não é andar em ruas de ouro.
Eu sei que você quer andar em ruas de ouro. Eu também quero. Eu quero contemplar o lar de cristal. Eu quero. Eu almejo chegar naquele lugar. A Bíblia diz que aquele lugar não vai ter nem iluminação artificial, porque não vai precisar, a glória do Senhor vai iluminar todo aquele lugar. Eu almejo chegar lá. Eu almejo ver os meus irmãos em Cristo, que já estão lá. Mas a maior alegria que nós teremos lá nos céus é habitar com o nosso Salvador por toda a eternidade. E esse é o objetivo do bom pastor. Esse é o objetivo do nosso Salvador. É para lá que Ele está nos conduzindo. É para lá que Ele está nos levando. É para casa, irmãos. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é o nosso lar. A casa que você tem não é a sua casa no sentido como seu destino final. É uma moradia temporária. Quando você for embora vai ficar aí. Mas você vai para um lar eterno. Você vai habitar com o Senhor por toda a eternidade lá nos céus. Cristo está conduzindo a sua igreja para lá, meus irmãos. Ele está nos conduzindo para lá. O que esse texto como um todo, então, nos ensina, irmãos? Algumas lições básicas aqui para nós. Primeira lição, meus irmãos, e você precisa ter certeza disso. Quem é o seu pastor? Quem é o seu pastor? Você precisa se certificar. É esse pastor? É o Senhor? É o pastor da palavra de Deus? Que promete para você que nada vai faltar? Porque para algumas pessoas ele não é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é o mundo, é ele mesmo. Mas esse é o bom pastor, esse é o seu bom pastor, é esse que você tem seguido, é esse que tem conduzido a sua vida. Segunda lição que nós precisamos tirar desse texto, irmãos, que ao ser conduzido por esse bom pastor, nós vamos passar pelos vales, nós vamos passar pelas dificuldades, é real. É real, nós vamos passar mesmo. Vai acontecer problemas na sua vida. Mas lembre de uma coisa. Ele está conduzindo, Ele está dirigindo você. E Ele estará com você em todos os momentos. Confia nele. Confia nele. Descanse nele. A terceira lição que eu quero destacar aqui com os irmãos, olhando para esse texto maravilhoso da palavra de Deus, é que o Senhor é quem te sustenta. Não é você. É o Senhor. Então descansa nele, confia nele. Ele vai cuidar de você. Não fique aí ansioso, preocupado demais. Perdendo às vezes noite de sono. Às vezes aquela angústia tremenda no coração. Senhor, o que vai ser? Deus está cuidando. A Bíblia diz que para os seus filhos Ele dá enquanto eles dormem, enquanto eles estão descansando. Deus está dando, Deus está cuidando, Deus está provendo. Meus amados irmãos, nós somos igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos aprender a descansar nele. A provisão vem do Senhor sempre. Sempre. Descansa nele. Descansa nele. E a última lição que eu quero destacar. Talvez você não seja como eu. Mas eu sou pecador. Peco. Todos os dias. Mas, meus irmãos, não deixe o seu pecado te afastar do Senhor. 1 Coríntios 13, 1
mas porque você é um pecador e você sabe duas coisas que são fundamentais para você. Que a bondade do Senhor e a misericórdia do Senhor estão com você, estão te acompanhando. Lance-se aos pés do Senhor todos os dias. Todos os dias. Lance-se aos pés do bom pastor. Ele não vai te rejeitar. Então não deixe de adorar. Não deixe de congregar. Não deixe de amá-lo. Não deixe de ter esperança. Talvez o quadro diga não tem esperança, mas olhe para o Senhor. Olhe para o Senhor. Como está descrito lá em Isaías 43. Olhe para mim. Olhe para Deus, meus irmãos. Olhe para o bom pastor. E continue o seguindo. Continue, continue, continue. E eu garanto a você, confiado neste livro, na palavra de Deus, que um dia você não terá mais que lutar com essas coisas. Porque você vai ser perfeito. Você vai estar no céu. E lá no céu, nenhum pecado mais estará lá. Nenhuma lágrima mais terá que derramar. Então aqui, continua olhando para Ele. Como diz o autor dos Hebreus, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Faça daquele hino juntamente com essa palavra, olhando para Cristo, autor da nossa salvação. Prossigo, pois avisto, soberano galardão. Vamos olhar para o nosso bom pastor, porque Ele cuida de nós. Amém? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado por esses salmos maravilhosos que está posto nela. E é tão gostoso nós podermos olhar para Ele, como olhar para tantas outras passagens das Escrituras, e encontrarmos no Senhor um Deus que cuida de nós em todos os momentos. Um Deus que cuida da Tua igreja, Senhor, do Teu povo. A igreja é a igreja triunfante. Ela vai triunfar até o fim. Porque é o Senhor que cuida ela, é o Senhor que conduz ela. Nós vamos chegar lá, Senhor, porque o Senhor vai cuidar de nós com a Tua bondade, a Tua misericórdia que nos consolam todos os dias. E obrigado porque nós um dia habitaremos a casa do Senhor por todo sempre. Deus, nos ajude a nos alegrar novamente com essas verdades. São verdades simples da Tua palavra, Senhor. Nada novo, nada novo. Mas verdades, ó Deus, que às vezes, devido às circunstâncias e às dificuldades da vida, às vezes nós nos esquecemos. Nós não queremos esquecer dessas verdades, Senhor, porque ela é que nos estimula. É ela, ó Deus, que nos traz alegria, que nos traz paz ao coração. Ajude-nos, ó Deus, a ter essas verdades claras diante de nós. Abençoe a Tua igreja. Abençoe o Teu povo, Senhor. Continue conduzindo a vida dessa igreja e de tantas outras igrejas que têm pregado a Tua palavra, Senhor. Traga, ó Deus, um avivamento novamente no meio do Teu povo, no meio da Tua igreja, através de verdades tão preciosas como essa. Que nós, ó Deus, como povo do Senhor, possamos viver a nossa vida plenamente, ó Deus, nas Tuas mãos e confiando no Senhor. Sê conosco, Pai amado. Eu oro no nome do Senhor Jesus. Amém. Eu não sei se